Ópera apresenta Expogestão. Boa tarde, é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez em Joinville e a primeira vez também na Expogestão, e eu tenho que dizer que até esse momento estou extremamente impressionado pelo que eu vi, os sonhos de Sérgio Ogawa e os esforços na área musical, as mensagens que nós ouvimos da VEG, sem dúvida nenhuma são marcas de um Brasil que dá certo. Agora, quando me pediram para falar sobre cenários, e particularmente cenários para a economia brasileira, eu, na realidade, tive um pouco de trepidações, porque eu passei os últimos 30 anos fora do Brasil. E eu recém-retornei e estou tentando aprender e entender sobre a economia brasileira. A maior parte do meu tempo em Washington, com o Banco Mundial, mas a minha última posição, como foi mencionado, era o diretor da Europa do Banco Mundial. Mas depois disso, na Suíça, com o IMD. E as perguntas que sempre me fazem é por que você voltou? E a minha resposta é que para poder ver todos os jogos do Botafogo, que eu sou torcedor fanático. E aí, imediatamente, as pessoas falam, ah, entendi, você é masoquista. De certa forma, tem isso, mas tem também a crença que nós estamos vivendo um momento extremamente importante na história brasileira, cheia de oportunidades, mas também com uma série de desafios. Se vocês me perguntassem como é que você faria um sumário da sua apresentação, eu contaria a história de um jantar, muitos anos atrás, 2001, que eu estava com meu chefe na época, o presidente do Banco Mundial, Jim Wolfenson, e a pessoa que falou no jantar era o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, John Major. E ele contou a história de uma visita que ele fez à Rússia no início dos anos 90, e se encontrou com Boris Yeltsin, primeiro-ministro da Rússia, o presidente da Rússia no momento. E ele perguntou ao Boris Yeltsin, em uma palavra, qual é a situação da economia russa? E o Boris Yeltsin, naquele inglês macarrônico que ele tinha, falou, good. O John Major ficou meio surpreso com a resposta, porque a situação não lhe parecia muito boa, e ele perguntou, em duas palavras então, e o Boris Yeltsin respondeu, not good. Então, isso é mais ou menos, vamos dizer, a mensagem da situação da economia brasileira nesse momento. E se eu conseguir mudar aqui o slide... O passador... É o outro verdinho? Ah, tudo bem. Esse daqui é só o laser point, perfeito. Então, o que nós vamos discutir são algumas previsões, mas muito mais no contexto de cenários. Isso não são profecias. Diga-se de passagem, eu, na realidade, do ponto de vista legal, eu não sou economista, eu sou um engenheiro mecânico que vi a luz, aí fiz mestrado e doutorado em economia. Mas tem uma diferença muito grande quando a gente fala de previsões em economia no contexto de cenários. O que a gente está tentando fazer é pensar perguntas complexas para alimentar a estratégia a nível de empresas, a nível de sociedades, a nível de indivíduos. Mas, certamente, isso não são profecias, porque profecias têm ali o aspecto sobrenatural, né? São previsões que não influenciam resultados futuros. O futuro é um dado, de acordo com a profecia. Eu não vou fazer profecias. O que eu vou discutir com vocês é alguns aspectos dos riscos, das incertezas que o Brasil está enfrentando nesse momento,
Tem algumas áreas que são relativamente fáceis para a gente fazer previsão, como, por exemplo, demografia. Outras áreas, como economia, um pouquinho mais complicado. E eu até arriscaria dizer que na área de política é muito mais complicado, e é por causa disso que o Rafael Cortez depois vai responder todas as perguntas que vocês eventualmente tenham, porque essa é realmente uma área cheia de areias movediças. E tecnologia também é muito difícil a gente prever o futuro. Então, nesse contexto, eu vou focar rapidamente no momento econômico global e depois como a economia brasileira deve evoluir nos próximos 2 anos, digamos assim. Muito bem. A primeira coisa a ter consciência é que nós estamos vivendo num período que eu, em algumas coisas que escrevi no passado, chamo a era da ansiedade. Se a gente pensar como prever o futuro, uma coisa é quando você está trabalhando com riscos, que você tem probabilidades, você tem modelos com os quais trabalhar. Então, por exemplo, discutir quais vão ser as implicações do Brexit para a economia do Reino Unido, existe uma pletora de modelos que permitem a gente fazer estimativas a esse respeito. Mesma coisa, por exemplo, se a economia chinesa desacelerar, quais são as implicações para a economia mundial? Mas mais e mais nós estamos vivendo num mundo de incertezas, onde é muito difícil você aplicar probabilidades, sejam por causa de disrupções tecnológicas, epidemias, algo como Donald Trump, e ainda mais quando a gente chega em áreas do que a gente chama de unknown unknowns, coisas que a gente não pode nem imaginar, como, por exemplo, 11 de setembro, o impacto de terrorismo, de choques geopolíticos, ou mesmo acordar e ver na televisão uma acusação de corrupção contra o presidente da República. Tudo isso, naturalmente, cria uma instabilidade tremenda em termos dos cenários que a gente pode imaginar. Mas eu vou começar com algumas notícias boas. O cenário econômico global é um cenário de grandes mudanças. E isso vocês podem observar nessa fotografia que mostra onde estava o centro de gravidade da economia mundial no momento que Jesus Cristo nasceu. Estava aqui na Mesopotâmia. O centro de gravidade foi gradualmente mudando em direção ao Ocidente. Isso daqui é o século XIX, é a Revolução Industrial. No final da Segunda Guerra Mundial estava quase na América do Norte. Os Estados Unidos era praticamente 45% da economia mundial. E aí, com a reconstrução da Europa e do Japão, gradualmente nós começamos a transitar de novo em direção ao leste. Agora, vejam o que vem acontecendo nesses últimos anos. Nós nunca vimos uma transição tão dramática como esse pulo entre 2000 e 2010. O centro de gravidade mudou dramaticamente em direção à Ásia. O que é isso? É basicamente o efeito da China. E se tem uma coisa que eu estou pronto a apostar, é que nós vamos continuar a ver essa trajetória nessa direção. E diga-se de passagem, isso são boas notícias para o Brasil, e eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas só para dar alguns dados sobre essa mudança dramática, isso é informação sobre o consumo de cimento na China entre 2009 e 2011 e consumo de cimento nos Estados Unidos durante todo o século XX. Moral da história, a China, em 3 anos, consumiu mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Claro que nós sabemos também que isso não é sustentável, né? As pessoas, eu fui sous-sherpa para o Banco Mundial nos encontros de G20 no passado, e uma pergunta constante era: será que a China vai desacelerar, vai continuar a crescer a 2 dígitos? E a minha resposta sempre foi mencionar Elvis Presley. Vocês se lembram quando que Elvis Presley morreu? Eu sei que alguns de vocês acham que ele não morreu, mas
Ele morreu em 1977. Naquele momento havia 40 profissionais que faziam a sua vida cantando e se vestindo como Elvis Presley. Por volta do ano 2000, haviam 40 mil profissionais nos Estados Unidos que faziam a vida imitando Elvis Presley. Isso é uma taxa de crescimento de 29% ao ano. Se você projetar isso para 2025, 1 em cada 4 americanos vai ser um Elvis Presley impersonator. Claro que isso não vai acontecer. A mesma coisa com relação à China. A China já está desacelerando, mas, como nós sabemos, ainda tem uma contribuição dramática para a economia mundial. Agora, existe uma série de questões que são disrupções possíveis em termos do futuro a médio e longo prazo. A nível político, a onda populista que nós vemos nesses últimos anos, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. A nível macroeconômico, o processo que nós estamos vivenciando hoje, que é a normalização de políticas monetárias no G7, particularmente nos Estados Unidos, e também essa expansão dramática do endividamento chinês. A nível tecnológico, como nós ouvimos na apresentação anterior, o impacto de novas tecnologias, a 4ª revolução industrial, aspectos como inteligência artificial, robótica, tudo isso certamente está mudando como nós operamos na economia mundial. E nós temos, a nível geopolítico, tensões entre China e Estados Unidos, a renovada assertividade da Rússia, o enigma da Coreia do Norte, e a nível de governança global, uma série de processos, sejam o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, sejam as tendências protecionistas da administração Trump, que colocam uma série de questões para a economia mundial. Basta lembrar que isso é o discurso inaugural de Donald Trump, onde ele diz muito claramente que protection will lead to great prosperity and strength. Há muito tempo nós não víamos uma liderança norte-americana fazendo esse tipo de declaração. E o pior é que ele está seguindo, vamos dizer, essas ideias em termos de atos. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter implicações significativas para a economia mundial. Por que o populismo chegou com essa força que nós vemos hoje? Está muito associado com o processo de globalização. Se vocês me perguntarem, globalização é bom, é ruim? Obviamente, a nível da economia mundial, o processo de globalização tem sido uma força significativa para aumento de renda a nível global. Mas se a gente perguntar quem ganha relativamente, vocês vão ver que, particularmente, o que a gente caracteriza como a classe média asiática são aqueles que tiveram os melhores resultados em termos de aumento de renda. A classe média em países ocidentais, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, não que tenha sido prejudicada, mas em termos relativos, ela avançou muito menos. E esse tipo de impacto da globalização está muito por trás do apoio a mensagens populistas na atualidade. Nós temos também uma situação muito interessante, no sentido que a incerteza política, medida por indicadores como os que eu retrato aqui nesse gráfico, aumentou muito nesses últimos anos por causa do aumento do protecionismo, questões geopolíticas, etc. Mas, a nível de mercados financeiros, nós vimos uma queda dramática em termos da volatilidade dos mercados financeiros. Só que isso estava muito associado às políticas monetárias que se seguiram à crise financeira global. Volatilidade retornou nesses últimos meses, e se tem uma mensagem muito clara que os mercados estão nos dando, é que volatilidade nos mercados internacionais estão de volta para ficar. Bem, tudo isso, se a gente adicionar a questão do aumento dramático da dívida
desde o período da crise financeira global, indica que nós podemos novamente encontrar um novo momento de transição nos mercados financeiros, que não é uma boa notícia para a economia mundial. Se a gente, além disso, colocar o que está acontecendo em termos de tecnologia, como já foi mencionado, é algo cuja velocidade nós não temos nenhuma experiência no passado. Vejam vocês, levou 68 anos para a aviação ter os seus primeiros 50 milhões de usuários. Levou 19 dias para Pokémon GO ter 50 milhões de usuários. E é essa transição dramática que nós observamos na atualidade, que vai continuar a acontecer, por exemplo, em termos do impacto de carros autodirigíveis. Por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões de pessoas são motoristas de caminhões. Essa é uma profissão que vai ser profundamente afetada por essas tecnologias. Está aqui um exemplo, um transporte de Budweiser, ainda a nível piloto, sendo feito por um carro autodirigível. Bem, é esse o mundo que nós estamos vivendo, e é um mundo, como eu falei, fazer previsões sobre tecnologia é muito difícil. O que essa mensagem desse slide sobre espere o inesperado, essa é uma imagem de um projeto que eu me envolvi há muitos anos atrás, no Banco Mundial, um projeto piloto, um projeto educacional. Isso é uma escola na Uganda. E a pergunta era a seguinte: dá para a gente conectar essa escola à internet? Uma escola que não tem acesso à eletricidade. O objetivo era basicamente dar instrumentos pedagógicos para essa pessoa, o professor. E a resposta é sim, é possível fazer isso a um custo relativamente baixo. Era um projeto piloto, custou menos de 250 mil dólares. Botamos lá um satellite dish, um disco para emissões de satélite, tinha um computador e passamos a ter transmissões para o professor semanalmente. A pergunta óbvia é: será que isso deu certo? Claro que a gente discutiu milhares de problemas, como, por exemplo, o fato do nível de salário do professor extremamente baixo, os incentivos que ele teria para realmente utilizar a tecnologia, problemas com a tecnologia propriamente, mas nós jamais pensamos no problema que apareceu, que acabou abortando o projeto. E o problema, nesse caso, foram os macacos. Os macacos adoravam vir brincar com o disco de satélite. Você perdia a imagem do satélite e, com isso, tinha que interromper a transmissão. A pessoa que era o manager, o responsável pelo projeto, teve uma ideia brilhante. Vamos colocar uma jaula em cima do disco de satélite. O problema é que os macacos ficaram extremamente chateados. Em bom inglês, a gíria para isso é ficaram pissed. E o que eles fizeram foi exatamente subir na jaula e urinar através da jaula no disco de satélite. A gente teve corrosão, tivemos que parar o projeto. Por que eu estou mencionando isso? É porque na área de tecnologia, como na área de política, é extremamente difícil fazer previsões sobre o futuro. Mas, se tem uma coisa que a gente pode contar, é que vão ocorrer surpresas, inclusive no campo geopolítico. Eu gosto muito dessa frase aí do Mike Tyson, o meu filósofo americano predileto, que ele diz que todo mundo tem um plano até que leve uma porrada na boca. E é claro que se algo acontecer, por exemplo, na Coreia ou nas relações China e Estados Unidos, todos esses cálculos que a gente está fazendo vão ficar muito complicados. E o que isso tem a ver com o Brasil? Bem, todos nós sabemos que alguma coisa deu errado, até o Economist, que apenas alguns anos atrás, 2009, estava falando que a economia estava saindo como um foguete,
e 3 anos mais tarde se perguntava, será que o Brasil perdeu mais essa chance? E a realidade é que nós sabemos que realmente nós tivemos uma trajetória dramática nesses últimos anos, em termos de queda de crescimento, a crise mais dramática da história moderna brasileira, tanto que o nosso crescimento potencial, que costumava ser estimado ali por volta de 4% ao ano, hoje está estimado aí por volta de 2% ao ano. Isso não é uma boa notícia. Por quê? Bem, em particular, vejam os baixos níveis de investimento que o Brasil hoje tem. E, em termos internacionais, nós estamos aqui na rabeira da curva, e não apenas isso, se a gente procurar entender por que essa queda dramática no investimento está muito associada a intervenções na economia pelo governo, particularmente durante as administrações da senhora Dilma Rousseff, com preços controlados. Há também fatores externos sobre os quais não temos controle, como a mudança nos termos de troca da economia brasileira e taxas de juros extremamente elevadas. Tudo isso, naturalmente, como vocês podem ver, nós nos encontramos ainda entre os países de maior custo do dinheiro, os spreads no setor financeiro são extremamente elevados, se bem que, se vocês querem uma notícia boa, a Argentina, semana passada, nos ultrapassou dramaticamente, né? Não sei se isso vai ser bom para a Argentina, mas certamente eles tiveram que fazer um ajuste significativo em vista do que estava ocorrendo no setor financeiro e particularmente nas contas externas argentinas. Todos vocês sabem que essa é uma economia extremamente complexa e nós ouvimos há pouco o testemunho da WEG sobre o custo de se fazer negócio no Brasil. Esse é um estudo do Banco Mundial, que a gente faz, o Banco Mundial faz todo ano, e vocês podem ver que em cerca de 190 economias, o Brasil está classificado em 125ª posição, em termos dos custos para a pequena e média empresa de fazer negócio. É burocracia, é o sistema tributário, os custos para exportar e importar, mas, em particular, eu chamaria a atenção para a questão do pagamento de impostos. O Brasil, nessa posição, se coloca em posição 184 entre 190 países. Só para dar uma ideia, se você for ser compliant, fazer tudo legalmente a nível municipal, estadual, federal, a pequena e média empresa, em média, tem que gastar quase 2.000 horas por ano para fazer todos os seus impostos. Obviamente, isso afeta dramaticamente a nossa competitividade e, como vocês podem ver, de novo, em termos de produtividade, nós estamos na rabeira em termos de experiência internacional. Tanto é assim que, se a gente compara o que aconteceu nos últimos anos em termos do aumento da produtividade do trabalho e o aumento dos salários brasileiros, o salário mínimo em termos reais e o salário médio em termos reais, vocês veem o tremendo descompasso. Isso foi muito bom do ponto de vista de distribuição de renda, mas, obviamente, é uma receita para um país chegar a um beco sem saída, porque se você não tem aumento de produtividade, você não será capaz de sustentar esse aumento de salários. Além disso, nós somos um ponto totalmente fora da curva em termos de comércio internacional. Na realidade, nós somos tipicamente a segunda ou terceira economia mais fechada do mundo, mais fechada do que o Brasil, só países como Sudão, Mianmar, Coreia do Norte, a gente não tem as estatísticas, provavelmente também é mais fechada. Mas vocês podem ver que, seja em termos de nível de desenvolvimento, seja em termos de tamanho da economia, o Brasil é um ponto fora da curva. Nós estamos muito menos envolvidos no comércio internacional do que deveríamos estar. Como consequência, aqui
um índice de participação, vocês veem, nós estamos lá no final, na rabeira das economias mundiais, em termos de participação do comércio internacional. É com essa perspectiva aí que também a gente vê como as empresas atuam no Brasil. Claro que a gente tem empresas como a WEG, a Embraer, a Vale, a própria Petrobras, que estão altamente envolvidas no comércio internacional. Mas vejam, apenas o topo, 1% das empresas brasileiras, respondem por mais de 50% das exportações brasileiras. A grande questão, então, é, se ocorresse um processo bem administrado de liberalização comercial, certamente nós veríamos uma expansão dramática do número de empresas envolvidas com o comércio no país. E, para completar esse quadro, nós temos essa situação de infraestrutura que vocês conhecem muito bem, né? A média para economias de grande porte, excluindo o Japão, porque o Japão é um exemplo de overinvestment, investindo demais em infraestrutura, mas se a gente exclui o Japão, a média do estoque de infraestrutura é algo como 70% do PIB. E vocês veem que, no caso brasileiro, a nossa estrutura de investimentos em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, etc., soma cerca de 53% apenas. Isso é também uma oportunidade. A mensagem aqui é, se houver uma mudança na regulamentação para investimentos em infraestrutura, essa é uma área que provavelmente vamos observar uma expansão dramática no país. E a gente poderia continuar com más notícias, por exemplo, somos também um ponto fora da curva em termos de resultados educacionais e não é nenhuma surpresa a competitividade internacional brasileira. Isso daqui é uma análise que o IMD faz em paralelo com a Fundação Dom Cabral, no caso brasileiro. Vocês podem ver como ela vem declinando nos últimos anos. Na realidade, em 2017, nós ficamos apenas acima da Mongólia e da Venezuela. Então, esse é um quadro realmente complicado em termos do futuro da economia brasileira, em termos da nossa capacidade de interagir com a economia mundial. Isso tem muito a ver com o brand, com a marca Brasil. Quando você pergunta às pessoas, os empresários brasileiros, qual é a sua visão de como o Brasil é visto lá fora, essa é uma análise que a Fundação Dom Cabral faz, junto com o IMD, e vocês podem ver a queda dramática em termos da percepção, nossa percepção, sobre como o Brasil é visto. Então, há uma desconfiança entre nós mesmos, brasileiros, particularmente no setor empresarial, sobre a nossa marca. E isso é terrível, né? Eu sempre conto a história dos 3 CEOs de empresas de cerveja que um dia estavam numa conferência e depois foram a um pub, a um bar, tomar uma cerveja depois do seminário. Um era da Budweiser, o outro era da Heineken e o terceiro era da Guinness. O cara da Budweiser pediu uma Budweiser. O cara da Heineken pediu uma Heineken. O cara da Guinness pediu uma limonada. Os outros 2 perguntaram, ué, você não vai tomar cerveja com a gente? A resposta dele, vocês não estão tomando cerveja, eu também não vou tomar. Você tem que acreditar na sua marca. E, nesse momento, esse é um problema sério na economia brasileira. Em síntese, uma economia fechada, um viés anti-exportador, baixo dinamismo e produtividade, integração limitada às cadeias de valor adicionado e competitividade internacional decrescente. Se a gente quiser ficar um pouquinho mais otimista, na realidade, vocês veem que, em termos de corrupção, o Brasil está muito próximo aqui de um país como a Itália. Mas isso não dá muita vantagem para a gente. Na realidade, existem paralelos muito interessantes entre o programa, o Mani Pulita, Mãos Limpas, da Itália, lá nos anos 90, e a Operação Lava Jato no Brasil.
grandes resultados a nível de repressão à corrupção. Isso precisa continuar. Mas o próximo passo é muito mais complicado. É como construir as instituições para a transparência e para a prevenção à corrupção. Como mudar a cultura e os sinais em termos de ética na sociedade brasileira. Eu sempre me lembro, em 2002, eu fui à Itália participar numa conferência em Palermo, na Sicília, e também para assinar um acordo entre o governo da Itália e o Banco Mundial, apoio para uma fundação que o Banco Mundial estava criando, e eu era responsável pela criação dessa fundação. E o speaker principal da conferência era o Berlusconi. Ele fez a palestra inicial, haviam, sei lá, 700 pessoas na audiência, algo dessa ordem. De repente, ele está chegando ao final da sua palestra, uma pessoa se levanta do auditório e corre na direção dele. Lembrem-se, isso é junho de 2002, depois de 11 de setembro, segurança muito forte, imediatamente agarraram esse fulano, jogaram no chão. Para encurtar a história, era o prefeito de uma cidade da Palestina que queria chegar do lado do Berlusconi e abrir uma bandeira dizendo Free Palestine e os amigos tirassem uma foto dele do lado do Berlusconi. E o que me impressionou foi a calma, a frieza do Berlusconi durante todo esse processo. E no final ele até deixou o prefeito tirar a fotografia com ele. Eu estava sentado com um colega italiano da Telecom Itália e falei para ele, puxa, é impressionante como o Berlusconi administrou essa situação. E a resposta desse meu colega italiano foi, provavelmente ele organizou tudo. Esse é o problema, né? É essa percepção de ética na sociedade que certamente nós temos aí uma vinculação muito forte com a experiência italiana. Então, para complementar, e agora, Brasil? Que cenários que a gente pode imaginar? Bem, a economia está se recuperando. Essas são as boas notícias. Mas isso será um voo de galinha ou é um crescimento sustentado? Essa é a grande questão. Existem boas notícias no âmbito macroeconômico. Vocês podem ver que não apenas na área de inflação, nós temos um dos períodos mais bem-sucedidos em termos de política monetária. Isso vem combinado com essa queda dramática da taxa básica de juros, que potencialmente pode revolucionar o nosso mercado financeiro, se sustentado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o desemprego permanece muito elevado, né? E, além disso, nós também sabemos que tem essa situação dramática em termos do desequilíbrio fiscal. Esse é o resultado nominal, que ainda anda aqui na casa dos 7%, 8%, e esse é o resultado primário. E nós sabemos que se nós não temos um superávit primário, e desde 2014 nós entramos em déficits primários, quer dizer, o déficit sem contar o pagamento dos juros, isso significa que a nossa dívida não será sustentável. E essa situação é particularmente dramática porque nós estamos vivendo um momento de transição demográfica muito rápida. Obviamente, nós não somos o Japão. O Japão é a única sociedade no mundo onde já se vende mais fraldas para idosos do que para bebês. E essa situação do Japão vai apenas se tornar mais dramática com o passar do tempo. A expectativa é que, por volta de 2050, a razão de dependência, pessoas em idade de aposentadoria, com relação àqueles na força de trabalho, será da ordem de 70% no caso do Japão. O Brasil também vai nessa direção. Não é tão dramático, mas a transição demográfica brasileira vai se acelerar nos próximos anos. Como consequência, nós temos essa situação, o desafio da Previdência,
em que o Brasil já tem um custo relativo da Previdência, nós já gastamos cerca de mais de 10% do PIB, embora nós ainda tenhamos uma população relativamente jovem. Vocês veem países na Europa, alguns deles também já gastam mais de 10%, mas uma população muito mais envelhecida. O problema é que nós estamos mudando nessa direção dramaticamente. E a gente poderia continuar essa discussão em termos de equidade, a grande diferença entre os pagamentos da aposentadoria do INSS e os sistemas do setor público. Há uma diferença dramática. Mas o grande problema é que essa transição demográfica, e se a gente não fizer essa reforma da Previdência, a ideia de que podemos ganhar novamente espaço fiscal é uma balela. O déficit da Previdência hoje é da ordem de 2,4%, e eu estou falando apenas do regime geral de Previdência. Ora, se a gente não toma conta desse problema fiscal, essa é a trajetória da nossa dívida pública. Nós não temos um problema de dívida externa como nos anos 80, mas nós teremos, muito rapidamente, um problema de sustentabilidade em termos de dívida com relação ao PIB, que pode, muito cedo, chegar a algo da ordem de 80% e até mais, dependendo de alguns cenários futuros. O que nos resta fazer? Quais são os cenários que a gente pode pensar para o Brasil nesse momento? Algumas das questões que informam esses cenários são essas que eu coloquei aqui. Se a atual recuperação é sustentável ou se é um voo de galinha. Eu já respondi. A menos que a gente implemente essas reformas estruturais, será um voo de galinha. A economia está vacinada contra surpresas políticas? Eu não tenho ideia nenhuma, mas o Dr. Cortez vai responder essa questão, obviamente, na próxima palestra. Qual é o papel da confiança na recuperação da economia? É um papel importante. E nós tivemos um ganho de confiança no período 2016-2017, mas agora ela começa a se esgarçar de novo. E, além disso, a credibilidade das nossas instituições é extremamente baixa. E questões como a implementação de reformas, quais são as chances do próximo governo levar à frente essa agenda. E, claro, a gente tem que também pensar na evolução da economia mundial. Ela será favorável ao Brasil? Bem, com relação à economia mundial, de uma forma muito simplificada, eu colocaria 4 cenários possíveis. Levando em conta o que acontece com a economia chinesa, se nós vamos ter uma aterrissagem controlada da economia chinesa, ou se vai ser uma aterrissagem catastrófica. E o que vai acontecer com os países industrializados, se vão continuar a crescer aí a níveis medíocres, por volta de 2%, o cenário de secular stagnation, ou se nós vamos ter uma recuperação econômica significativa. Como vocês podem ver, claro que a gente gostaria de estar nesse quadrante aqui, a China sem maiores problemas, isso é bom para o preço de commodities, muito bom para o Brasil nesse sentido, e, naturalmente, se as economias industrializadas não caem na armadilha do protecionismo e conseguem fazer a transição em termos de suas políticas monetárias, nós vamos ter um dinamismo renovado. Mas, se vocês me perguntarem que cenário você aposta, eu diria que muito provavelmente esse cenário aqui, que eu chamo de MOS, iniciais em inglês para more of the same stuff. Quer dizer, nós vamos continuar com economias industrializadas crescendo a um nível relativamente baixo e a China entrando num processo de soft landing. Claro, se a gente cair aqui, nós teremos uma tempestade perfeita para a economia brasileira e algumas pessoas acreditam em unicórnios, que seria uma situação de ter um hard landing na China e países industrializados crescendo de forma sustentável a taxas muito elevadas. Eu não acredito que isso seja possível. Bem, se a gente
pensar na importância da China para o Brasil, basta ver a nossa relação em termos de agronegócio, particularmente aqui na área da soja. Nós somos já país dominante em termos do mercado internacional chinês, a mesma coisa para galinhas, com muita importância aqui para o sul do país. Mas existe uma série de outros vetores que a gente tem que considerar no caso dos cenários para o Brasil. Eu não tenho tempo para discutir todos eles, eu vou me concentrar apenas em dois aspectos. A questão da credibilidade. E como nós sabemos, hoje, instituições como a Presidência da República e os partidos políticos estão aqui na rabeira em termos de análises de credibilidade pela sociedade brasileira. E nós temos essa estrutura política, eu estou aqui entrando na seara do Cortês, mas é uma estrutura política quase que única em termos da nossa fragmentação. E isso também não ajuda, vamos ver o que vai acontecer nas eleições desse ano, se teremos um quadro mais estável. Ora, tudo isso para concluir e dizer que, embora o nível de confiança na economia brasileira, no setor empresarial, tenha aumentado nesses últimos meses, desde abril de 2016, começa a mostrar sinais de esgotamento na atualidade. Isso nos leva a pensar em 4 cenários básicos. Eu estou olhando apenas a 2 dimensões, uma, o crescimento econômico, e outra, a governança política. Se nós fizermos as reformas necessárias e pudermos sustentar o crescimento econômico nessa área aqui, e tivermos mudanças que melhorem significativamente a governança política, esse é o cenário de crescimento sustentado que todos nós almejamos. Agora, nós, no momento, estamos aqui. Algum crescimento econômico, mas a governança política continua a ser um problema sério por causa da baixa credibilidade, da fragmentação dos partidos, etc. E o grande perigo é que a gente migre para essa posição. As reformas não são feitas e a governança política não melhora, aí certamente nós estamos de novo aqui num quadro de tempestade perfeita. Existe, claro, outras alternativas que a gente poderia explorar, mas isso coloca de novo a importância do momento eleitoral brasileiro. Bem, o cenário internacional, só uma mensagem: o peso econômico da China vai continuar a crescer, mas as tensões geopolíticas também estão aqui para ficar conosco. Não sei se vocês viram as notícias hoje, o presidente Donald Trump resolveu denunciar o acordo nuclear com o Irã. E, com isso, abre uma nova porta para confrontações no Oriente Médio. Além disso, nós temos um problema muito sério de governança mundial, com a erosão da capacidade da Organização Mundial de Comércio de ser um árbitro de disputas comerciais. Quem é que vai liderar, quem é que vai criar condições de governança nesse novo mundo? Não é muito claro nesse momento. No caso brasileiro, essas são as questões que eu vou deixar para o Dr. Cortês responder para vocês, porque elas dependem muito da situação política. E se vocês estão muito decepcionados nesse momento com relação à análise econômica, deixa eu só dar uma mensagem, que a menos que nós sejamos capazes de recuperar a produtividade na economia brasileira, dado os dados de demografia, que são inevitáveis, a população brasileira vai crescer a taxas muito menores nos próximos anos, e, como vocês podem ver, o crescimento do PIB é basicamente uma combinação do crescimento da população e do crescimento de produtividade. A menos que a gente resolva esse problema de produtividade, certamente nós não vamos ser capazes de recuperar os níveis de crescimento que tivemos outrora. Mas, se vocês quiserem ainda manter algum nível de otimismo, eu gosto muito dessa placa, é de uma estação meteorológica na Noruega, e o que ela diz é o seguinte:
Teoria é quando você entende tudo, mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona, mas ninguém entende o porquê. Nessa estação, teoria e prática estão unidas, de forma que nada funciona e ninguém sabe o porquê. Essa é mais ou menos a posição de economistas hoje. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.